Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada por um dos romances mais desafiadores e, ao mesmo tempo, mais incríveis do Brasil. A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. E para nos guiar nessa exploração, vamos usar a análise da Mariângela Alonso para a gente entender como uma história que parece tão simples se desdobra numa experiência que é, de verdade, transcendental. Logo de cara com essa dedicatória, super provocativa, a Clarice Lispector já dá o tom da coisa. Fica claro que essa não é uma historinha qualquer, mas é uma experiência que exige algo de quem está lendo. É tipo um convite, mas também um aviso, sabe? Então fica a pergunta, né? Que tipo de livro é esse que faz uma exigência dessas? Bom, a resposta está numa forma literária que a Lispector dominava como ninguém: a narrativa poética. E é justamente isso que a gente vai desvendar aqui. Primeiro de tudo, vamos conhecer a nossa protagonista, a GH. Ela é uma escultora bem de vida que mora numa cobertura super elegante. A vida dela é toda organizadinha, controlada, uma vida que ela mesma diz que vivia, olha só, entre aspas. E aqui a gente já entra num conceito que é, assim, fundamental para entender o livro. A estabilidade da GH depende de uma terceira perna. Mas o que é essa tal de terceira perna? Pensa assim, é tudo aquilo que é supérfluo, mas que a gente acha que é essencial. São os nossos hábitos, as convenções sociais, as máscaras que a gente usa. É o que nos mantém de pé, mas ao mesmo tempo impede a gente de caminhar de verdade. E olha que interessante, a própria GH nos diz que perder essa estabilidade toda, por mais que seja assustador, é o começo de algo autêntico. É o início de uma jornada para ela se tornar quem ela na verdade nunca tinha sido, sabe? Para finalmente andar com as próprias pernas. E como é que essa transformação toda começa? Pois é, da forma mais banal, mais cotidiana que a gente pode imaginar. A GH simplesmente decide arrumar o quarto vazio da ex-empregada dela. Um passo simples que vai levar ela direto para o abismo de si mesma. Essa caminhada dela pelo apartamento, na verdade, é toda simbólica, né? É uma descida para dentro da própria mente dela. O living todo elegante e artificial, o corredor, uma transição escura, e, por fim, o quarto da empregada, o submundo tanto da casa quanto dela mesma. Cada lugar dispara uma nova revelação. Mas, antes da gente continuar essa jornada com a GH, vamos fazer uma pequena pausa aqui. É importante a gente entender a ferramenta que faz esse livro ser tão único. Usando a análise da Mariângela Alonso, vamos definir rapidinho o que é uma narrativa poética. Então, o que é essa tal de narrativa poética? Pensa nela como um híbrido. Ela tem a cara de um romance, mas o coração de um poema. O foco aqui não é tanto no que acontece, mas em como o que acontece é sentido por dentro. Aqui, o ritmo, a metáfora, o sentimento, tudo isso importa muito mais do que a historinha em si. Para ficar bem claro, vamos comparar. A narrativa realista, aquela mais tradicional, foca no mundo lá fora, na sociedade, no tempo do relógio. Já a narrativa poética, como a da Clarice, faz o contrário. Ela mergulha de cabeça no mundo interior, num tempo que é subjetivo, um tempo da alma, sabe? O objetivo é explorar a consciência humana. Ok, beleza. Entendido isso, vamos voltar para a jornada da GH. Ela entra no quarto da empregada e é um lugar branco, vazio, austero, que ela descreve como um minarete acima do mundo. É um lugar fora do tempo, preparado para uma grande revelação. E ali na parede, ela dá de cara com esse desenho. Quase como uma pintura de caverna, sabe? Essa imagem joga ela num estado pré-civilizado, elemental. É a primeira grande rachadura naquele mundo todo organizadinho dela. E aqui, a Clarice constrói uma tensão, gente, que é passo a passo. Primeiro, o quarto vazio. Depois, as malas com as iniciais dela, um eco do passado. A dificuldade para abrir a porta do guarda-roupa. E lá dentro, o grande confronto. E o que tem dentro do armário? Uma barata. Sim, uma barata. Mas não é só um inseto. Para GH, naquele momento, a barata é o símbolo da vida na sua forma mais crua, mais pré-humana. É a matéria pura da existência. Antes de tudo ter nome, antes de tudo ser organizado. E esse encontro, bom, ele simplesmente despedaça GH. A identidade dela, aquela vida, entre aspas, desmorona. E junto com isso, a capacidade dela de usar palavras para descrever o que está acontecendo simplesmente entra em colapso. E o mais genial é que a própria estrutura do livro mostra essa crise. A última frase de um capítulo é a primeira do capítulo seguinte.
Isso cria um ritmo que é poético, circular, obsessivo. É como um pensamento em looping, sabe? Que fica preso, tentando expressar algo que não tem palavra. E essa citação aqui, olha, ela é a chave para entender tudo. O objetivo do livro não é explicar, mas levar a linguagem até o limite dela. É justamente quando a linguagem falha, no silêncio que fica entre as palavras, que a experiência real da GH consegue ser, de alguma forma, comunicada. E aí a gente chega no título, A Paixão segundo GH. O que significa essa paixão? Não é nada de romance. É algo muito, muito mais profundo. Olha só, a palavra paixão vem do latim passio, que quer dizer sofrimento. A paixão da GH é esse processo de sofrer uma transformação. É a desconstrução total daquele antigo eu para revelar uma identidade muito mais fundamental e que tem seu ponto máximo naquele ato de comunhão com a barata, um momento em que a própria humanidade dela se dissolve. No fim das contas, a jornada não era para encontrar um novo eu, sabe? Mas sim para se livrar do antigo. O livro descreve um processo de desheroização. É se livrar daquele eu construído, daquela personagem, para chegar na verdade mais nula e crua da existência. E a gente termina com essa pergunta, uma provocação que o livro deixa no ar: se a vida, na sua essência, não pode ser contada em palavras como a GH descobre, então que história a gente está contando sobre a gente mesmo? O que será que aconteceria se, de repente, a gente perdesse a nossa terceira perna?